Agradava-lhe a ideia de ela não ser, como pensava antes, a melhor, mas pior, muito pior do que toda a gente, do que todo o mundo. Mas isso não bastava. Sabia-o e perguntava a si mesma o que virá a seguir. A seguir nada. Nunca mais há alegria na vida e a vida ia passando. Natasha apenas tentava, por certo, não ser um fardo pesado para os outros e não incomodar ninguém, já que para si mesma não desejava nada. Afastava-se da família, só estava à vontade com o irmão Pétia. Gostava mais de estar com ele do que com todos os outros. E às vezes a sós com ele podia rir. Quase não saía de casa. E entre todos os que a visitavam, apenas ficava contente por ver Pierre. Era impossível ser tratada com mais ternura, com mais cuidado e ao mesmo tempo com mais seriedade do que a tratava o conde Bezukov. Natasha sentia inconscientemente esta ternura e era por isso que estava bem na companhia dele. E nem sequer lhe estava grata pela ternura. Tudo o que de bom saía de Pierre parecia brotar sem esforço. Era tão natural que Pierre fosse bondoso com toda a gente que parecia não haver mérito na sua bondade. Às vezes Natasha reparava no embaraço e na confusão de Pierre na sua presença, sobretudo quando ele queria fazer qualquer coisa agradável por ela, ou tinha medo de que alguma conversa sua despertasse nela recordações penosas. Ela notava isso e atribuía-o à bondade e à timidez de Pierre, que, no entender de Natasha, se comportava com ela como com todos os outros. Desde aquela ocasião em que ele deixou escapar as palavras de que, se estivesse livre, pediria de joelhos a mão e o amor dela, palavras ditas num momento de grande emoção de Natasha, Pierre nunca mais falou dos seus sentimentos por ela. Então, para Natasha, tornava-se evidente que aquelas palavras, na altura tão consoladoras para ela, tinham sido ditas da mesma maneira que as fórmulas de consolação sem sentido que se dizem a uma criança que chora. Não porque Pierre estivesse casado, mas porque Natasha sentia tanto entre si e ele, no mais alto grau, a força da barreira moral. Uma barreira que nunca sentira com Kuragin, que nunca lhe passaria pela cabeça que, das suas relações com Pierre, pudesse resultar amor da parte dela e ainda menos da parte dele. Ou sequer aquela amizade poética eterna entre homem e mulher de que ela conhecia alguns exemplos. No fim do período da abstinência, antes de São Pedro, a Grafena Ivanovna Belova, vizinha dos Rostov em Otradnoi, veio a Moscou em romagem aos santuários. Belova propôs a Natasha que se preparasse juntamente com ela para a Santa Comunhão, tendo-se Natasha agarrado com prazer a esta ideia. Tendo-se. Feio. Apesar da proibição do doutor dela sair de casa de manhã cedo, Natasha insistiu em cumprir toda a devoção, não como se fazia normalmente entre os Rostov, ou seja, assistindo a 3 ofícios em casa, mas assistindo a todos os ofícios, vésperas, matinas e laudes, durante a semana, tal como a Grafena Ivanovna. A condessa gostou desta aplicação devota de Natasha. No fundo da sua alma, ela tinha a esperança, depois do tratamento médico mal sucedido, de que a oração a ajudaria mais do que os medicamentos. E embora o medo, escondendo do doutor, deu o seu consentimento a Natasha e confiou-a a Belova. A Grafena Ivanovna, chegava às 3 da madrugada para acordar Natasha. E na maioria das vezes encontrava já acordada. Natasha tinha receio de perder a missa da alba. Depois de lavar apressadamente a cara e vestir com humildade o seu pior vestido e a velha mantilha, Natasha saía para as ruas desertas banhadas pela luz transparente da aurora. A conselho de a Grafena Ivanovna, Natasha não ia à igreja da sua paróquia, mas a outra, em que, de acordo com a piedosa Belova, o padre era muito rigoroso e levava uma vida sublime. Na igreja havia sempre pouca gente. Natasha e Belova punham-se no seu lugar do costume, diante do ícone da Mãe de Deus, embutido ao fundo do coro esquerdo, e então inundava Natasha um sentimento novo de resignação perante o grande e incompreensível, quando, naquela desacostumada hora matinal, olhando para a imagem negra da Mãe de Deus, alumiada pelas velas e pela luz da manhã, que entrava pela janela, ouvia as palavras do ofício que tentava seguir e compreender. Quando as compreendia, o sentimento que lhe ia na alma, com todos os seus matizes, unia-se à oração.
Quando não compreendia, era ainda mais delicioso pensar que o desejo de compreender tudo era orgulho, que não era possível compreender-se tudo, que era preciso apenas ter fé e entregar-se a Deus, que nesses momentos ela sentiu, guiava a sua alma. Benzia-se, reverenciava, e quando não compreendia, aterrorizada com a sua ignomínia, pedia a Deus que lhe perdoasse tudo, que tivesse piedade dela. As orações a que mais se entregava eram as de contrição. Quando voltava para casa, naqueles primeiros momentos da manhã, em que apenas se viam nas ruas os pedreiros indo para o trabalho e os guarda-portões varrendo a calçada, e quando nas casas toda a gente ainda dormia, Natasha experimentava um sentimento novo para ela, o da possibilidade de se remir, libertando-se dos vícios e de ganhar uma vida nova e pura, e de alcançar a felicidade. No decorrer da semana em que levou este modo de vida, este sentimento cresceu de dia para dia. E a felicidade de comungar, ou comunar, como lhe dizia a Grafena Ivanovna, jogando alegremente com a palavra, afigurava-se-lhe tão grande que imaginava que não viveria até esse beatífico domingo. Mas o domingo feliz chegou, e Natasha, com o vestido branco de musselina que quis pôr nesse dia memorável, ao voltar a casa depois da comunhão, encarava com calma e não com aflição a vida que tinha pela frente, pela primeira vez após longos meses. O doutor que viu Natasha nesse dia mandou-a tomar até ao fim os postos que lhe receitara 2 semanas atrás. Tem de continuar obrigatoriamente de manhã à noite, disse ele, sinceramente convencido do seu êxito. Insiste com pontualidade, por favor. E esteja descansada, Condessa, concluiu o doutor, em tom de brincadeira, apanhando habilmente o ducado na palma da mão. Não tarda que a ouça de novo a cantar e a divertir-se. O meu último medicamento foi muito, muito benéfico para ela. Tem um ar muito mais sadio e fresco. A Condessa Lagarta olhou para as unhas e fez o gesto de cuspir, voltando para a sala, com a cara muito alegre. 18. No princípio de julho começaram a propagar-se em Moscou rumores cada vez mais alarmantes sobre o decurso da guerra. Falava-se do apelo de Sua Majestade ao povo, da vinda do próprio imperador do exército para Moscou. E como até o dia 11 de julho ainda não tinham aparecido o apelo nem o manifesto, corriam rumores exagerados sobre isso e sobre a situação da Rússia. Dizia-se que o imperador se vinha embora do exército porque este estava em perigo, que Smolensk fora entregue, que Napoleão tinha 1 milhão de efetivos e que só um milagre podia salvar a Rússia. A 11 de julho saiu o manifesto, mas ainda não imprimido. Pierre, de visita aos Rostov, prometeu aparecer para almoçar no dia seguinte, um domingo, com o manifesto e o apelo que pediria ao conde Rastopchin. Nesse domingo, como de costume, os Rostov foram à missa da manhã à igreja privada dos Razumovsky. Era um dia quente. Logo às 10 da manhã, quando os Rostov se apearam do coche em frente da igreja, no ar quente, nos pregões dos bufarinheiros, nos trajos de cores vivas e claras da multidão, nas folhas empoeiradas das árvores do boulevard, na música e nas calças brancas do batalhão que ia à revista dos guardas, nos ruídos da calçada e no brilho forte do sol, já havia aquele mornaço estival, aquele contentamento e descontentamento com a vida que na cidade se sente com particular nitidez nos dias de calor. Na igreja dos Razumovsky estava toda a alta nobreza de Moscou, todos os conhecidos dos Rostov. Foi um ano em que as famílias ricas que normalmente se retiram para as suas aldeias no verão se deixaram ficar na cidade como se estivessem à espera de alguma coisa. Natasha, atrás da mãe e do lacaio de libré que afastava a multidão abrindo caminho à Condessa, ouviu a voz de um jovem que falava dela num sussurro alto demais. É Rostova, aquela que emagreceu muito, mesmo assim é bonita. Natasha ainda ouviu pronunciar, ou apenas lhe pareceu que ouviu, os nomes de Kuragin e de Bolkonsky. Aliás, tinha sempre a sensação de que ouvia esses nomes. Imaginava que as pessoas, sempre que olhavam para ela, apenas pensavam no que lhe acontecera. Abatida e sofredora, como se sentia sempre entre a multidão, Natasha, com o seu vestido de seda lilás e rendas pretas, andava como sabem andar as mulheres, com tanta calma, com tanta mais calma e majestade, quanto maior dor e vergonha levam na alma. Sabia
E não se enganava que era bonita, mas agora, ao invés do que acontecia antes, não se alegrava com isso. Pelo contrário, ultimamente era o que a mais atormentava. Sobretudo agora, no dia brilhante e quente da cidade. Mais um domingo, mais uma semana, dizia para si mesma, recordando o domingo anterior em que também estivera ali. E sempre a mesma vida sem vida. E o ambiente em que antes era tão fácil viver é o mesmo. Sou bonita, jovem, sei que agora sou boa, quando antes era má. Sim, agora sou boa, eu sei. Mas os melhores anos da vida passam em vão, sem utilidade para ninguém. Pôs-se ao lado da mãe e desatou numa troca de vénias com as pessoas que estavam mais perto. Por hábito, Natasha examinava as toaletes das senhoras. Criticava intimamente a tenue e a maneira como uma senhora a seu lado fazia um sinal da cruz rápido e curto. De novo se pôs a pensar com desgosto que os outros estavam a julgá-la e que ela estava a julgar os outros. E de repente, ao atentar nos sons do ofício, aterrorizou a sua ignomínia. Pareceu-lhe que voltou a perder a pureza. Era um velhinho decoroso e sereno que celebrava a missa com aquela meiga solenidade que tão tranquila e majestosamente influencia as almas dos devotos. As portas centrais do altar fecharam-se, a cortina foi corrida lentamente e brotou de lá uma voz baixinha e misteriosa. Tolhiam o peito de Natasha lágrimas que ela não compreendia. Emocionava um sentimento feliz e ao mesmo tempo torturante. Ensina-me o que fazer, como me corrigir para sempre, o que fazer da minha vida, pensava ela. O diácono subiu ao púlpito, ajeitou o cabelo comprido com os dedos bem abertos, tirando-o de sob a dalmática e, fazendo o sinal de cruz no peito, começou a ler, em voz alta e solene, as palavras da oração. Oremos juntos a Deus Nosso Senhor. Juntos, sem distinção de condições, sem hostilidade, mas unidos pelo amor fraterno, vamos rezar, pensava Natasha. Pelo reino dos céus e pela salvação das nossas almas. Pelo reino dos anjos e das almas de todas as criaturas incorpóreas que vivem acima de nós, rezava Natasha. Quando se orou pelo exército, recordou o irmão e Denisov. Quando se orou pelos navegantes e viajantes, recordou o príncipe Andrei e rezou por ele. E rezou para que Deus lhe perdoasse o mal que ela lhe fizera. Quando se orou pelos que nos amam, rezou pela família, pai, a mãe e Sónia, percebendo pela primeira vez toda a sua culpa para com eles e sentindo toda a força do seu amor por eles. Quando se orou pelos que nos odeiam, inventou inimigos e imaginou gente que a odiava para poder rezar por eles. Incluiu nesta categoria os credores e todos os que tinham negócios com o pai. E sempre a procurar inimigos e a quem odiasse, lembrou-se de Anatole, que tanto mal lhe fizera. E embora ele não a odiasse, rezou com alegria por ele como inimigo. Apenas na oração se sentia capaz de recordar clara e calmamente o príncipe Andrei e Anatole, já que os sentimentos que tinha para com eles, confrontados com o temor e a veneração a Deus, se apagavam. Quando se rezava pela família real e pelo sínodo, fazia reverências particularmente profundas e benzia-se, dizendo para si mesma que, mesmo não compreendendo, não podia duvidar e devia amar o sínodo reinante e rezar por ele. Acabada a litania, o diácono benzeu a estola e pronunciou: nós e a nossa vida nos entregamos a Nosso Senhor Jesus Cristo. Entregamos-nos a Deus, repetiu Natasha na sua alma. Meu Deus, entregue-me à tua vontade, pensava. Não quero, não desejo nada. Guia-me no que devo fazer e em que devo utilizar a minha vontade. Mas toma-me, dizia Natasha com terna impaciência, não se benzendo, mas deixando tombar as mãos finas, como se esperasse que a qualquer momento uma força invisível a tomasse e a libertasse de si mesma, das lamentações, dos desejos, dos arrependimentos, das esperanças e dos vícios. Durante o ofício, por várias vezes, a condessa, com os olhos brilhantes, olhou para trás para o rosto entranecido da filha e rezou a Deus para que a ajudasse. Inesperadamente, a meio da cerimónia e desrespeitando a sua ordem, que Natasha conhecia bem, o salmista pôs o genufluxório onde se liam as orações no dia do Pentecostes diante da porta real. O padre, de barrete de veludo lilás, ajeitou o cabelo e com esforço ajoelhou-se. Toda a gente, trocando olhares perplexos, se ajoelhou também. Tratava-se de uma oração nova, acabada de receber do sínodo,
para a salvação da Rússia da invasão inimiga.